Olá meus amigos, meu nome é Gildo Oliveira e esse é o canal 100% Abelha Sem Ferrão. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e acompanhe sempre o nosso conteúdo e o nosso material. A gente posta material semanalmente falando sobre abelha sem ferrão, manejo de forma geral. A forma mais simples e mais fácil e informação de forma séria, embora seja simples e fácil. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a questão do frio, né? A interferência do frio em nossas colônias de abelha sem ferrão. Pois bem, vamos direto ao assunto. Uma colônia de abelha sem ferrão, ela é basicamente um mundo dentro de uma caixa, dentro do muco. As abelhas vivem ali dentro em perfeita harmonia, trabalhando no escuro, sem enxergar nada, guiada por feromônios e barulhos, sons produzidos na própria colônia. Não sei de que maneira, elas conseguem detectar a variação de temperatura de forma extraordinária, sem um termômetro, sem nada, que a gente não consegue. A gente sabe que está frio, mas não sabe a temperatura, e elas, nesse ponto, elas estão anos-luz na nossa frente. Uma colônia de abelha sem ferrão, depende também da espécie, ela gira, a temperatura interna dela gira entre 26 e 32 graus. Ai, que burro, dá zero pra ele. 32 graus. Acertou, miserável. E as abelhas, elas controlam isso, ou aumentando a temperatura para ficar na temperatura que agrada a elas, na temperatura que certa para o trabalho delas, ou diminuindo a temperatura. No verão, é muito comum elas diminuírem a temperatura, fazendo isso aí que vocês estão vendo aí no vídeo aí, ó. Já no inverno, elas têm que manter a temperatura. Por quê? Porque à medida que a temperatura diminui, o que é que acontece? Se elas não conseguem controlar essa temperatura, a primeira coisa que vai acontecer é morte das crias. Que as crias estão lá nos seus casulinhos, lá, seus ovos estão lá dentro, com seu alimento, o ovinho está lá. Mas quando aquilo eleva demais a temperatura, as larvas morrem cozinhadas. E quando está frio demais, elas podem morrer de frio. Então a abelha sem ferrão, ela controla isso, Cada espécie tem a sua temperatura ideal. Eu falei que a temperatura era entre 26 e 32, mas isso varia de cada espécie. Cada espécie tem a sua temperaturazinha ideal de trabalho. Elas aumentam ou diminuem a temperatura, como eu já falei anteriormente. E o meliponicultor, ele tem que ter muito cuidado com isso. Nessa época de frio, ele tem que ter cuidado com a alimentação. Inclusive, eu já até postei um vídeo aí, vai estar embaixo aí o link. Quem não assistiu, assiste, falando sobre a alimentação, que é importante a gente alimentar nos períodos de chuva e de frio. E o meliponicultor tem que ter um outro cuidado básico. É a questão de não ficar abrindo a colônia toda hora, O pessoal aí coloca um acetato transparente que dá para olhar sem abrir, porque a abertura da caixa, para você ficar olhando, faz com que a temperatura mais fria, o frio, entre e abaixe a temperatura daquela caixa. Se for um enxame fraco, vai sofrer muito para elevar a temperatura novamente, a temperatura ideal e necessária para as abelhas. Então, o fato da gente estar abrindo e fechando toda hora, principalmente quando você compra um enxame novo, um meliponicultor inexperiente, ele quer ver todos os dias, ele quer ver o trabalho todo dia. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado e um pouco de respeito com as abelhas. Na natureza elas ficam lá, ninguém mexe, ninguém abre todo dia. Só se for o caso de haver um resgate, que um resgate todo mundo sabe que é quando você retira uma abelha de um local, quando ela está em perigo de morrer. Um muro vai ser demolido e você tira. Uma árvore, a galera cortou, vai jogar no fogo, fazendo desmatamento. Você simplesmente vai lá e tira aquela abelha, não tirar, porque eu quero aquela espécie. Então o resgate é isso, é tirar de forma consciente, de maneira que seja necessário para que o enxame não morra. Então evitar de ficar abrindo todos os dias é uma coisa interessante. Uma outra coisa também, eu vi isso no Rio Grande do Sul, o pessoal lá usa madeira de 4,5, que para aqui pro Nordeste, eu estou no Nordeste, é meio estranho. A gente usa de 2, 2,5, 1,5, porque o clima geralmente é mais quente. Mas uma caixa com a madeira mais grossa, ela ajuda, diminui nem muito a questão do desconforto térmico, porque vai ter uma parede muito grande entre o ninho interno e a parte externa que está fria. Imagine, sua temperatura está em torno de 18 graus, eu não sei, eu estou falando hipoteticamente, e aí você pega e abre uma colônia que está lá a seus 28 graus e passa 5 minutos olhando aquela colônia, mexe daqui, mexe daquilo lá, só observando, só para seu deleite,
Claro que no manejo, se for um manejo necessário, você tem que passar até mais. No caso, um ataque de forlívio, você vai ter que desmanchar essa colônia toda, remontar, de preferência até num lugarzinho mais apertado, diminuir o espaço, justamente para que elas possam não sentir tanta dificuldade em manter a temperatura, né? Em manter a temperatura. Uma outra característica também, eu já até falei no vídeo anterior aí, que você pode ver também, saber se sua abelha está com frio, é a cera. Quando você abre a colônia, que a cera não está maleável, não está cheirosa, está toda quebradiça, parecendo assim, eu não sei nem explicar, uma casca de árvore bem seca que você pega e aperta, um biscoito, e ele desmancha. Então, aquele ali é uma característica de um enxame que está passando um pouco de frio. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado também é na hora que a gente for colocar, né, as nossas colônias, observar também o vento naquela região para tentar não colocar a entrada, o orifício de entrada, na direção do vento, porque aquele vento vai estar entrando de alguma maneira, embora elas construam um túnel, mas aquele vento vai estar entrando de alguma maneira, mesmo um pouquinho que entre, vai contribuir para a friagem. Então tentar olhar a incidência de vento no local, que venta muito, e tentar colocar numa direção oposta, justamente para evitar que esse vento ajude no resfrio. Então nós vimos aí algumas coisas, por exemplo, evitar abrir, né? Só abrir se for necessário. A direção da entrada, na apis a gente chama de alvado, né? Aí eu fiz o movimentinho como se fosse a abelha entrando, mas a gente tem que observar isso também. Uma outra coisa é proteger as caixas das intempéries, né? Botar a caixa num lugar que não receba chuva. Mesmo que pegue chuva, né, que você não consiga totalmente, que molhe um pouquinho, mas que naquele lugar também ela pegue um pouquinho de sol, pelo menos pela manhã. É interessante, né, que as caixas ela peguem um pouquinho de sol. Por quê? Evita mofo na madeira, a madeira vai enxugar, e ajuda também as abelhas no conforto térmico, principalmente o sol da manhã. Então assim, são algumas dicas que eu estou dando, dicas pequenas e simples, a respeito da criação de abelhas sem ferrão. Como sempre, né, o vídeo eu estou correndo agora para o final. Como sempre eu digo, gostou? Compartilha. Isso não existe. Não gostou? Não compartilha. Mas assim, deixe seu joinha ou deixe seu like para baixo aí, mas ajude o canal a crescer, convide mais um colega a fazer parte da família 100% Abelha Sem Ferrão. Eu não quero! Muito obrigado pela sua audiência, e se tiver alguma dúvida, pergunte. Se faltou alguma coisa no vídeo aí, me alerta que o que eu puder informar, eu vou estar informando. Mas a dica de hoje é, não mexa muito, não abra muito no período frio. E lembrando que tem que alimentar e evite, né, manejos excessivos, principalmente nos horários mais frios do dia. Um abraço a todo mundo aí, fique com Deus e até a próxima.